Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Nesta oportunidade, nós vamos falar sobre a diferença entre saber, obedecer e entender. A Bíblia, no livro de Provérbios, fala muito sobre sabedoria e nós muitas vezes buscamos a sabedoria a nossa vida inteira, não é verdade? Mas sem compreender o real uso da sabedoria. Eu vou dar um exemplo para que você possa raciocinar e entender um pouco a diferença desses três conceitos. Vamos supor que nós estamos andando de carro e eu sei que na frente tem uma valeta, porque eu já passei ali e quando o carro passa naquela valeta, ele vai bater naquela valeta. Você está na direção e eu estou do seu lado. A direção da vida é sua, eu apenas estou do seu lado. E de repente eu falo assim para você: ali na frente daquela placa, passe a 20 km por hora e você está a 60, 80 por hora. O seu primeiro pensamento, se você olhar e não ver a valeta, você vai dizer: para quê? Bom, se você obedecer a minha voz, você, apesar de não saber para quê, você vai obedecer e diminuir a 20 km por hora. Quando você chegar perto, você vai ver a valeta, diminuir mais ainda, passar devagar sem sofrer o dano. Mas se você pensar assim, para que reduzir a 20 km por hora? Não vou fazer isso. Quando chegar na valeta, você vai passar com o carro a 20 km por hora e vai quebrar a suspensão do seu carro. Aí você vai entender o porquê eu te falei: reduz a velocidade a 20 km por hora. Então existe uma diferença entre saber, obedecer e entender. A palavra de Deus, ela manda você fazer muitas coisas, mas na maioria das vezes você não sabe para quê. Para que eu vou fazer isso? Eu tenho um mundo à minha espera, coisas maravilhosas para eu fazer, e a Bíblia diz para eu não fazer. Para que eu vou fazer? Aí você faz, mesmo recebendo o aviso para não fazer. E quando vem o preço do seu erro, aí você entende por que a palavra de Deus mandou você obedecer. Então observe, pense que o processo da vida muitas vezes é assim. O entendimento vem depois do fato. Às vezes você quer entender para obedecer, e nem sempre funciona assim. Às vezes é preciso obedecer primeiro para entender depois. Você lembra quando seu pai dizia, quando você era criança: estuda, meu filho, procura uma profissão, obedece seu pai, não anda com aquele sujeito, não namora com aquela menina, que essa menina é problema. Aí você fala assim: meu pai não sabe de nada, os tempos são outros. E de repente você passa pelo dano e agora você entende que o seu pai estava certo. Mas agora é tarde, não é verdade? Por quê? Porque na verdade os tempos são outros, mas os princípios de sabedoria, eles são aplicados em qualquer momento da história. Eles nunca vão ficar velhos. Sabedoria não. E aliás é o curioso, né? Porque as pessoas velhas têm muito para ensinar, mas não tem quem queira ouvir, quem queira ouvir a sabedoria das pessoas velhas. Mas o que é melhor? Não é melhor obedecer para depois, quando acontecer o fato, você entender por que alguém estava te orientando nesse sentido? A Bíblia Sagrada diz isso de muitas formas. Ela ensina isso de muitas maneiras. Mas nós, os seres humanos, infelizmente, ainda estamos preferindo sofrer para entender. Você não precisa sofrer para entender. Se você for humilde o suficiente, se você for sábio, manso o suficiente, você vai aprender sem sofrer. Mas, infelizmente, nosso coração não é assim, não é verdade? Nós somos teimosos, nós queremos experimentar, nós queremos quebrar a cara para saber que realmente é assim. Não seja assim a sua vida. Eu não sei se você está vivendo aí uma crise com seus pais, uma crise de vida, uma crise de existência, mas essa crise poderia ser evitada se você tivesse um pouquinho mais de sabedoria, não é verdade? Mas ainda há tempo para mudar, ainda há tempo de deixar a sabedoria entrar no seu coração. Pense nisso.
Fique bem e fique com Deus.